Perfeito? O medo, em geral, ele leva as pessoas, leva você no final das contas, né, a relativizar certas coisas. Por exemplo, eu estava esses dias fazendo uma breve análise, não extensa, definitivamente não era uma análise extensa, mas era uma análise de uma expressão que parece que entrou em moda já há alguns anos e que ela sempre me incomoda, que é a tal do convida-nos, convida-nos, assim, sei lá, em ambiente de igreja isso é muito comum, né? Quer dizer, a verdade do evangelho nos convida. Falo, beleza, eu entendo que é um jeito de falar, eu entendo que as pessoas façam isso sem maldade. O fato é que o convite ele parece uma coisa opcional, ou seja, eu aceito ou não aceito, né? Quer dizer, a pessoa que está convidando, a pessoa que está convidando assim, eu conto com você se você puder ir, se você não puder ir também tudo bem, beleza? A gente se vê na próxima. Falo, olha, eu entendo, dá pra gente entender tudo, dá pra gente entender o movimento, dá pra entender o movimento da liberdade, dá pra entender que isso tudo é pra não oprimir ninguém, etc, etc. Agora, é um modo de falar, evidentemente, é um modo de falar, não tô falando só de ambiente de igreja, não, tô falando de tudo que é canto, né? É um modo de falar que passa uma impressão, no limite, no final das contas, passa uma impressão de baixa convicção diante daquela verdade. Porque, olha, se eu tô vendo a casa do sujeito pegar fogo, né, e o sujeito pode morrer, eu não vou falar, olha só, eu quero te fazer um convite, se você pudesse retirar do seu apartamento, não tem essa de convite, quer dizer, eu vou arrombar a porta, eu vou resgatar quem estiver lá dentro, eu vou tirar o sujeito lá de dentro, vou tirar a família dele lá de dentro, vamos pedir pra alguém que tá ali, falar, olha, porra, bicho, ou o contrário, se eu cheguei depois, o bombeiro vai, ô Ítalo, entra lá, eu falo, claro que eu vou entrar, porra, tá maluco? Entrou. Vai tirar cachorro, vai tirar velhinho, vai tirar criança, vai empurrar a gente na cadeira empurrar a gente na cadeira de roda pra sair logo, você vai fazer as coisas, vai tomar as providências pro sujeito se salvar, porra, por quê? Porque não é opcional, claro que no limite, tudo é opcional, tem a liberdade humana aqui, mas diante de uma situação trágica, uma situação dramática, diante do imperativo da realidade, você convida, você age, né? Quer dizer, a casa está pegando fogo. É uma coisa, né, que não dá muita margem, no final das contas, para você convidar os outros. Olha, eu queria te fazer um convite, não tem convite. Agora, por quê? Nessa situação é fácil da gente perceber isso, porque, beleza, você tem um monte de chama, as pessoas vão morrer, etc. Em outras realidades, por exemplo, de relacionamento, realidade de religião, realidade de fé, realidade de convicções de todo gênero, justamente porque existe uma carência das convicções, uma carência de fato no conhecimento do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que é falso, do que é belo, do que é feio, do que é real, do que é ilusório, do que é subjetivo, do que é objetivo, ou seja, porque existe uma carência na compreensão de que existem verdades e existe o bem e ele tem que ser desejado. A noção, por exemplo, estou dando um exemplo, a noção do convite, ou a noção da relativização, a noção do, olha, pode ser de um jeito, pode ser de outro, ela entra e molda o imaginário de todo mundo. Então, a primeira coisa para o sujeito que quer ser corajoso, para o sujeito que quer cultivar a virtude da fortaleza, eu diria mesmo assim, a primeira coisa que o sujeito tem que buscar é a categoria hierárquica de tudo que existe no mundo. Fala, qual que é o bem mesmo? Qual que é o bem? Né? Quais são as verdades? As verdades de fé, as verdades do relacionamento, as verdades da família, as verdades do trabalho. Ou seja, quais são aquelas coisas que são, vamos usar um termo que está muito em moda hoje em dia, inegociáveis, né? Olha, vamos lá, Deus existe ou não, eu creio nele ou não, eu sou filho dele ou não, essa é a primeira verdade. Então pronto, pá, isso aqui é uma crença, né? Uma verdade, é um bem, Deus. Depois relacionamento, a fidelidade, a indissolubilidade do matrimônio, a vivência da castidade em qualquer... são os conjuntos de valores que você tem, que você vai tentar cultivar, você vai tentar defender, você vai tentar buscar, etc, etc. Depois do trabalho, né? A honestidade, a laboriosidade, a pontualidade, são coisas que são valores. E minha vida vai precisar se orientar diante disso. O sujeito que não tem esses valores claros para si, ele não consegue ter coragem, porra. Ele não consegue ter coragem porque ele não consegue cultivar a fortaleza. Porque para você cultivar a fortaleza, o que é a fortaleza? A fortaleza é precisamente o desejo de defender ou de conquistar o bem enfrentando os perigos, ou seja, ou rejeitando o mal, e machucando o mal, e ferindo o mal. Então uma pessoa que não consegue declarar o que é verdadeiro e o que é falso, o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é um valor ou o que é perda de tempo, essa pessoa ela não consegue ter clareza interior, ela não consegue ter a clareza interior que leva ao desejo e às ações propriamente para conquistar aquilo. Evidentemente que essa pessoa ela não vai conseguir ter coragem, ela não vai ter fortaleza e ela vai viver num estado perene de dúvida e medo. Por quê? Da onde vem esse estado perene de dúvida e medo? Esse estado perene de dúvida e medo, ele vem do sujeito não conseguir identificar, declarar, valorar, no final das contas, e amar os valores superiores.
que a sua própria inteligência, adequada à realidade, adequada à verdade, conseguiu capturar.